Hoje eu vou contar o testemunho de algo que aconteceu, né? Nesse dia aconteceu algo tremendo. Uma mulher que estava encurvada, né? Que ela andava encurvada, ela não conseguia se erguer, ela estava com a coluna torta e também estava de cama, né? Estava acamada. Ela foi curada hoje pelo poder do nome de Deus, né? Hoje nós fomos fazer essa visita, né? No nome do Senhor Jesus. E ao entrar nessa casa, o Espírito Santo revelava que iria operar um milagre. E nós não sabíamos qual seria o milagre que o Senhor Jesus ia operar. Mas quando nós entramos e nos deparamos e vimos, né, aquela mulher sem enxergar direito, com a coluna torta, sem poder andar, sofrendo, pedindo a Deus um milagre. Ali Deus, Ele nos mostrou o que Ele iria fazer, né? A palavra de Deus diz assim, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o versículo 15, diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão, né? E pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, né? Então, baseado nessa palavra, a palavra de Deus que é santa, que é viva, a palavra de Deus diz assim, preste bem atenção, tá? No Evangelho de João, capítulo 15, diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, diz, a videira e os ramos, preste bem atenção. O Senhor Jesus, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se algum ramo, estando em mim, não der fruto, ele o corta e lança fora. E todo o ramo que é ligado a mim dá fruto, o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí a palavra do Senhor diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 15, eu sou a videira e vós os ramos. O Senhor Jesus fala, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz, na sua palavra, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém? Então, aqui está falando sobre a palavra do Senhor permanecer em nós, né? Versículo 8 diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Amém? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecereis vós no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. A palavra de Deus diz, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho-vos feito a conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Olha só, presta atenção, que coisa forte que Deus está falando, né? Eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vais e dê muitos frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Viu? Presta bem atenção no que Deus está falando. Ele está falando aqui, né, que se nós obedecermos a palavra do Senhor, né, então nós o amamos e estamos nele. E tudo que pedimos, ele nos concederá. Por quê? Porque vai estar no centro da vontade do Senhor, né? Então vai estar no nosso coração a vontade do Senhor. Amém? A palavra do Senhor ela é bem clara sobre que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Você tira por Gideão, né? Havia uma grande multidão com Gideão, porém Deus tinha separado só os 300. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Ele está falando aquele que me obedece, que obedece a palavra do meu Pai, este, o que pedi eu, concederei. Amém? Glórias a Deus. Então, quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele derrama sobre nós a sua luz, a sua presença, que é poderosa, aleluia, né? Ele nos concede por sua graça a salvação. Aleluia, glórias a Deus. E quando nós lemos a sua palavra, que é a revelação, que é o nosso alimento, né? Porque a palavra do Senhor nos traz a luz que precisamos, o alimento que nos sustenta. Amém? Em o nome de Jesus. Então, quando você lê aqui assim, 1 João, capítulo, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse, 1 João, capítulo de número 2, ele fala assim, né, na sua palavra. Versículo de número 3 em diante, diz assim: a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. Olha o que o Senhor está falando, né? Em nome de Jesus. E nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Só conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço Deus, eu sou de Deus, preste bem atenção, e não guarda os mandamentos de Deus, então este é o quê? É mentiroso. E não habita nele a verdade, não, né? Não tem como. Por quê? Porque é mentiroso, não guarda o mandamento do Senhor, né? Mas qualquer que guarda a sua palavra, a palavra de Deus, o Senhor Deus diz, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado nisto. Conhecemos que estamos nele, né? Aí a palavra de Deus diz assim, aquele que diz que está nele e também deve andar como ele andou, deve andar como ele andou. Se eu falo que eu estou em Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou. Amém? Nós lemos lá em Marcos, né, capítulo 16, o Senhor ele falou que ele testificaria, ele estaria, né, com o seu servo, com a sua serva,
né, que estivesse levando a sua palavra, que foi, né, ali mediante a obediência e o amor a Deus, né, levantado como um discípulo do Senhor. Deus testificando com a presença do Espírito Santo e com poder, aonde o Senhor dando autoridade para expulsar os demônios, os espíritos imundos e curar o doente enfermo. E hoje isso aconteceu, né? Nessa quarta-feira, que agora já são 2 da manhã, já de quinta-feira, né? Então aconteceu um milagre, né? Aquela mulher que estava sofrendo, encurvada, doente, foi curada, aconteceu um milagre, né? O que acontece? Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. E a palavra do Senhor diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda, né? E nós, ministros da palavra do Senhor, que somos obedientes a Deus, né? E por causa da nossa obediência, do nosso amor, do nosso temor, porque nós vivemos a palavra, pregamos a palavra e obedecemos e temos plena comunhão com Deus, Deus, Ele testifica a sua palavra dizendo aqui: se me obedecer e a minha palavra estiver em vós, o que pedires, eu concederei. Né? E nesse dia de hoje, quando nós estávamos lá, né, nesta quarta-feira, pela tardezinha, nós vimos a situação daquela mulher que necessitava de um milagre e o amor de Deus ardendo em nossos corações. Nós pedimos ao Senhor que derramasse aquele milagre, aquela cura. E o Senhor, Ele concedeu, Ele curou, foi lindo. E aquela casa estava lotada, era muita gente contemplando e vendo o que estava acontecendo. Amém? Então foi maravilhoso o que Deus fez. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mediante este testemunho de milagre, de cura, eu quero estar convidando você, irmã, irmão, amiga e amigo, a estar participando hoje da grande campanha de cura e libertação. Amém? Na Igreja Pentecostal Pão da Vida. Deus nos chamou como profetas para estar profetizando na tua vida. Deus nos chamou como ministros da sua palavra, da palavra poderosa de Deus. Amém? Aonde nós pregamos a palavra de Deus, aonde nós passamos a direção de Deus para a sua vida. Amém? Então, aqui na Igreja Pentecostal Pão da Vida, às 7 horas da noite, de quinta-feira, nós estamos com esta grande campanha de cura e libertação. E você não pode ficar de fora. Você que necessita da cura de Jesus, da libertação de Jesus, da salvação, do agir de Deus na sua vida. Lá hoje, 7 horas da noite, nós estamos lá, nós estamos em campanha de jejum, de oração. Amém? Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta madrugada que eu estou aqui em oração, em clamor, amém? Já me preparando para o culto da noite. E eu creio em o nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que o Senhor, Ele vai operar mais curas e mais milagres e mais salvações, porque é tempo de clamar ao Senhor. O Senhor vai operar com grande salvação, porque a palavra de Deus diz assim, ó, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém? E lá na casa onde nós estávamos, enquanto aquela mulher estava sendo curada, a coluna dela desentortando, ela se levantando daquela cama e começou a andar pela casa. Logo aconteceu também que a sua irmã que estava lá foi batizada com o Espírito Santo e o mover de Deus começou a acontecer pela casa.
E foi tremendo aquele monte de gente recebendo a presença de Deus, porque a alegria do Senhor contagia, a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é luz, Ele é paz. Amém. Receba um abraço do Espírito Santo de Deus, receba cura, libertação, milagre. Neste dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus, venha estar conosco. Às 7 horas da noite, quinta-feira, 7 horas da noite, grande campanha de cura e libertação, salvação, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, pastora Ruth Gomes, amém? E nós vamos estar hoje, 7 horas da noite, na Igreja Pentecostal Pão da Vida, amém? Em nome de Jesus, aqui em Itapajé, adorando o nome do Senhor. E você e toda a sua família são nossos convidados especiais, amém? Deus tem encontro marcado contigo hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço do Espírito Santo de Deus. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.